Olá para você que clicou nesse vídeo, seja muito bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui falando sobre saúde espiritual e hoje eu quero dar aqui continuidade a esse assunto falando sobre um tema muito importante, disciplinas espirituais. E se você quer acompanhar esse conteúdo, continue comigo aqui assistindo esse vídeo. O que são disciplinas espirituais? Disciplinas espirituais é tudo aquilo que nós fazemos a fim de cuidarmos da nossa vida espiritual. Agora, assim como nós temos uma vida espiritual e precisamos cuidar dela, nós também temos um corpo que também precisamos cuidar dele. Agora eu gostaria de fazer você pensar um pouquinho. Nós somos uma alma, que temos um corpo, que temos um espírito. O nosso corpo é o meio pelo qual a gente se relaciona com o mundo físico, enquanto que o nosso espírito é o meio pelo qual a gente se relaciona com o mundo espiritual. Ou seja, através do corpo, eu estou aqui interagindo com tudo aquilo que é físico e por meio do meu espírito, eu estou interagindo com tudo aquilo que é espiritual. Agora, você já reparou como que a gente sabe, ou pelo menos deveríamos saber, cuidar muito bem do corpo? Então você dorme, você se alimenta, você toma água, você cuida do seu corpo para que o seu corpo esteja bem. Se você está doente, você toma algum remédio, você vai ao médico, porque você precisa ter um corpo saudável para que você esteja bem. Agora, da mesma forma que nós cuidamos do corpo, e não está errado isso, nós também deveríamos cuidar da nossa vida espiritual. E falando hoje aqui sobre isso, até porque essa é a nossa série aqui, estamos falando sobre como ter saúde espiritual, eu gostaria de apresentar alguns pontos, algumas disciplinas espirituais que farão bem para a sua vida espiritual. E talvez você está precisando cuidar melhor do seu espírito. Agora, se a gente fala do corpo, quais são as disciplinas por meio da qual a gente cuida do corpo? A gente se alimenta de forma saudável, a gente deve ter uma boa noite de sono, a gente precisa se exercitar, porque são disciplinas que vão fazer com que o nosso corpo esteja bem. Espiritualmente, a nossa vida espiritual, do que o nosso espírito precisa? É necessário entender que o nosso espírito, ele se relaciona com Deus. É o meio pelo qual a gente se relaciona com Deus. Então, nós precisamos entender que o nosso espírito, ele precisa daquilo que é espiritual, alimento que é espiritual, cuidados que são espirituais. E é por isso que eu quero começar falando sobre a oração. A oração é a nossa primeira disciplina espiritual que eu quero apresentar aqui para vocês. A oração é o meio pelo qual nós falamos com Deus e mantemos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. Então, se eu quero ter uma vida espiritual saudável, se eu quero ter o meu espírito bem, eu preciso cuidar da minha oração, do meu momento de oração, onde eu estarei falando com Deus. Essa é a nossa primeira disciplina espiritual. Mas qual outra disciplina espiritual? Jejum. O jejum é também uma disciplina espiritual por meio da qual eu consigo deixar ali a minha carne em segundo plano, a fim de priorizar o que é espiritual. É quando eu consigo vencer a minha carne, lembrando que nós estamos em um processo de salvação, onde o nosso espírito já foi justificado, a nossa alma está sendo transformada dia após dia. Agora, o nosso corpo, ele só será glorificado na vinda do Senhor Jesus. Então, o jejum é quando eu anulo aquilo que é o meu corpo, os cuidados que eu tenho com o meu corpo, a fim de cuidar da minha vida espiritual, priorizar a minha vida espiritual e fortalecer a minha vida espiritual.
Além disso, nós também podemos citar aqui a leitura bíblica. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. É o meio pelo qual nós vamos conhecer mais de Deus, aprender mais de Deus, e isso também vai ser uma disciplina espiritual muito importante para que a gente cuide do nosso espírito. E por último, a meditação na palavra de Deus, que é você ler, estudar, mas também refletir, mas também aplicar a palavra na sua vida. É você estar ali mastigando a palavra, é você estar ali pensando naquela palavra, raciocinando sobre aquela palavra. A Bíblia não é para ser lida e esquecida, é para você ler a Bíblia e continuar ali pensando sobre aquilo, falando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo. Ou seja, nós temos aqui 4 disciplinas espirituais onde nós poderemos, se aplicarmos isso em nossa vida, poderemos ter uma vida espiritual saudável. Oração, jejum, estudo da palavra e meditação da palavra de Deus. Fazendo isso, nós teremos condições de ter uma vida espiritual cada vez mais saudável. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, não esquece de compartilhar esse vídeo com mais alguém e enviar nos grupos de WhatsApp para as pessoas que você conhece. E você também pode deixar aqui o seu like. E se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que você não vai perder nada. Todas as semanas eu estou aqui gravando vídeos e falando com você sobre tudo aquilo que Deus toca no meu coração, a fim de que você tenha um relacionamento com Deus cada vez mais saudável, cada vez melhor. Tá certo? Deus abençoe você. Aqui falou com vocês o pastor Júnior Figueira.